Bom dia, você acompanhando Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do TV Notícias Agrícolas. Esse é o programa Realidades da Safra, um momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país, para verificar o desenvolvimento das lavouras, como é que estão as áreas produtivas das mais diferentes culturas, e para isso a sua participação é muito importante. Deixe aqui no nosso chat do YouTube o seu comentário, mande o seu nome, a sua região e como é que está o desenvolvimento das lavouras aí para você, aí na sua localidade, para a gente ir juntos montando esse quadro, esse cenário do desenvolvimento das áreas ao redor do Brasil. Outro modo de você participar é mandando a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo aqui para a gente verificar como é que estão essas áreas. Vamos começar a fazer um giro por essas imagens que nós recebemos dos produtores, começando com o Kleber Grossi, mandando imagem, foto da colheita da mandioca, avançando neste momento, colheita da mandioca. Outro que mandou imagens também, outra é a Edna Franciossi, lá de Mangueirinha, no Paraná, mandando ali o arco-íris, chuva chegando para as lavouras lá do Paraná, lá de Mangueirinha. E o Diogo Felipe Nóbrega Inácio, de Castanheiras, no estado de Rondônia, também mandou imagens, colheita da soja avançando no estado de Rondônia. A gente conversou há alguns dias aqui no Realidades da Safra com o pessoal da Embrapa de Rondônia, destacando as boas expectativas dessa safra. Portanto, aí o Diego Felipe avançando com a sua colheita lá em Castanheiras, no estado de Rondônia. Você também pode participar aqui com a gente, mandando a sua imagem, mandando a sua foto, o seu vídeo. Para isso é muito fácil. Você pode tanto mandar para o Instagram oficial do Notícias Agrícolas, que é o @Notícias Agrícolas, ou pelo nosso WhatsApp. O número está aparecendo aí na sua tela, é o 19 99767 0241. 19 99767 0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas, para você mandar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo e participar com a gente aqui do Realidades da Safra. Aproveitar para registrar a participação de vocês ao vivo nesta sexta-feira, dia 7 de fevereiro. Silvia Regina mandando o seu bom dia lá de Ernestina, no Rio Grande do Sul, entre 7 e 20 milímetros de chuva, ainda muito pouco. A gente tem acompanhado, Silvia, essa situação do Rio Grande do Sul, faltando bastante chuva, bastante precipitação mesmo para o desenvolvimento dessas lavouras em algumas regiões do Rio Grande do Sul. No programa de hoje, vamos visitar algumas dessas regiões produtoras para verificar o desenvolvimento dessas áreas em cada uma delas. Vamos fazer uma parada lá em Jataí, no estado de Goiás, para acompanhar como é que está a colheita dessa soja, sofrendo um pouquinho com as chuvas, dificultando os trabalhos. Vamos também para Londrina, no estado do Paraná, onde também tem chuva atrasando e impedindo o avanço desses trabalhos de colheita. E vamos também para Diamantino, no Paraná, no Mato Grosso, Diamantino, para acompanhar essa situação de colheita também. Produtores devem ter uma trégua nessas chuvas nos próximos dias para avançar com esses trabalhos. Vamos começar então a fazer o nosso giro, receber os nossos convidados, os nossos entrevistados. Esse é o Entrevistas da Safra. Nossa primeira parada vai ser em Jataí, no estado de Goiás, para acompanhar como é que estão os trabalhos de colheita por lá. Quem vai conversar com a gente é o Evandro Vilela, presidente do Sindicato Rural de Jataí, já está aqui conosco por vídeo. Evandro, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos aí que estão aí conectados no Notícias Agrícolas. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Evandro, conta pra gente como é que estão as atividades por aí. Produtor tem conseguido avançar com a colheita ou a chuva está dificultando? Olha, a chuva está dificultando aqui também. Tem chovido bastante, nós não temos tido aí um prazo suficiente para tirar as sojas que já estão prontas para tirar do campo, viu? E aí, Evandro, olhando para frente, previsões, mapas de clima, tem perspectivas de uma melhora dessa chuva para poder avançar essa colheita? Sim, as perspectivas de pouca chuva, né? Só que a soja, você dá uma garoa, uma chuva pequena, já é um problema já, né? Já impede que a gente entre com as máquinas na lavoura. Então, qualquer umidade que tem, qualquer falta de sol para esquentar, né, para estar secando melhor, não consegue entrar para colher.
Então, estamos realmente passando aqui por dificuldades, viu? E Evandro, essa chuva nesse momento, até esse atraso para realizar esses trabalhos, pode trazer alguma perda de produtividade ou de qualidade para esses grãos? Com certeza, né? Pode sim. Hoje ainda não temos ainda relatos de sojas aí avariadas, mas se persistir nessa umidade, já temos muita área pronta para tirar. E não tirando, com certeza a gente vai começar a perceber essas situações aí de grãos avariados aí dos próximos dias aí. Nessa próxima semana ela é assim, é uma semana que precisa, né, de ter sol aqui para nós, para a gente avançar um pouco mais nos trabalhos nossos de colheita, nos trabalhos de campo, porque senão vai acumular muita soja seca, muita soja pronta, né, não seca, mas pronta para colher e sem poder colher por falta, né, de sol, por falta de estiagem aqui na região. E seria uma pena, né, Evandro, porque essa safra veio se desenvolvendo tão bem aí na região, a expectativa era tão positiva, seria uma pena perder logo no final, né? Exatamente, a gente tem uma perspectiva aqui de safra cheia, né? Era a perspectiva que a gente tinha, e isso vem concretizando, né? A produção está lá no campo, mas é uma boa produção que está no campo. Agora, a gente precisa aproveitar isso, né? E para isso a gente precisa colher e levar para o armazém. Então, para a gente finalizar o ciclo aí total, a gente precisa de ter aí alguns dias aí de sol para que as máquinas entrem em campo, né? E tira essa mercadoria, tira esses grãos do campo. Isso a gente fica preocupado porque com a umidade, a soja elas vão alongando um pouco o ciclo e vão ficando todo ali madura, né? Toda amarela, toda madura. E quando abre o sol, seca tudo de uma vez. E isso vai impactar com certeza nas questões, por exemplo, de tirar, né, essa logística de tirar esses grãos do campo vai ter problema, porque vai faltar caminhão, vai ter muito caminhão na fila nos armazéns para entregar, né? Então, isso tudo a gente já tem isso em mente, sabe que isso é uma situação preocupante. E pensando também na sequência, né, Evandro, o plantio da segunda safra também sofre esse impacto desse atraso, né? É que a gente já houve esse impacto já lá desde o plantio, que já iniciou o plantio um pouquinho mais tarde, né? Então, nossa janela aqui, que é a janela ideal, você fecha aí 20 de fevereiro até 25 de fevereiro, né? Então, nós temos, assim, muito pouco tempo para plantar uma área bem significativa da segunda safra, viu? E Evandro, olhando agora para o lado do mercado, como é que estão as oportunidades para o produtor aí da região avançar com vendas nesse momento? Tá difícil, né? Chicago não reage, o dólar sobe, mas Chicago não ainda está contemplando o produtor, está aí trabalhando aí em valores aí bem abaixo do que seria o ideal para o produtor, né? Nós estamos aqui na faixa de mercado aqui de 115, variando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, né? Nessa região aqui do sudoeste de Goiás. Então, ainda está difícil de comercializar, porque esses preços ainda são preços ainda que é bem aquém do que o produtor espera e necessita, né? Evandro, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto, pode ficar à vontade. A gente agradece aí a participação no programa e quer dizer aqui para todos, né, que estamos aqui dentro do Sindicato Rural, sempre à disposição do produtor rural e de vocês também. Seja à vontade aqui para nos solicitar. Muito obrigado. Evandro, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando esse avanço das atividades aí na região. Um abraço, até a próxima. Obrigado. Esse, o Evandro Vilela, presidente do Sindicato Rural de Jataí, no estado de Goiás, conversando com a gente para mostrar como é que está a situação das lavouras de soja lá na região que vem registrando chuvas constantes nos últimos dias, e isso impede o avanço dos trabalhos de colheita e causa atrasos também para o plantio da segunda safra de milho. Evandro destacando
que ainda não há relatos de grãos avariados em função dessas chuvas, mas se essa situação persistir por mais tempo, isso é um risco real que pode acontecer, perder qualidade desses grãos, justamente nesse final de uma safra que veio se desenvolvendo bastante bem, prometia ser uma safra cheia em produtividade, pode acontecer essas perdas no final em função das chuvas. O Evandro até destacando que a próxima semana vai ser uma semana fundamental para avançar com a colheita e também com o plantio da segunda safra de milho, ainda dentro de uma boa janela, mas para isso as chuvas vão precisar dar uma trégua para os produtores lá de Jataí, no estado de Goiás. Vamos aproveitar para registrar a participação de vocês acompanhando a gente ao vivo nessa sexta-feira, dia 7 de fevereiro. José Natal, sempre ligado aqui no Notícias Agrícolas, mandando o seu bom dia. Beatriz Borges também sempre acompanha a gente. Bom dia, Guilherme, equipe do Notícias Agrícolas. Vão participando também, vão mandando as suas mensagens, a sua região, como é que está a lavoura aí para vocês, para a gente ir juntos mostrando e montando esse quadro, esse cenário das lavouras ao redor do Brasil. Inclusive, daqui a pouquinho a gente tem mais duas paradas, mais dois convidados para conversar com a gente. Vamos lá para o estado do Mato Grosso, para Diamantino, conversar com o Altemar Crolin, presidente do Sindicato Rural de Diamantino. Vamos também parar em Londrina, no estado do Paraná. Quem vai conversar com a gente é o Edson Dornelas, presidente do Sindicato Rural do município. Os dois vão trazer essas realidades das lavouras lá na região, que também tem cenários de chuvas, como a gente acompanhou lá em Jataí, dificuldades para avançar com essa colheita, mas pelo menos lá em Diamantino, uma perspectiva mais positiva para esse clima para os próximos dias, uma projeção de poder progredir com esses trabalhos de colheita. A gente viu, inclusive, ontem aqui no Notícias Agrícolas, na previsão do tempo, justamente essas previsões mais positivas para clima lá no Centro-Oeste. Vamos seguir, então, o nosso giro, seguir recebendo os nossos entrevistados. Altemar Crolin, presidente do Sindicato Rural de Diamantino, já está aqui conosco. Altemar, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, tudo bem? Um bom dia para todos os ouvintes aí do Notícias Agrícolas. Altemar, a colheita está com dificuldade aí na região, mas tem perspectivas de que o produtor consiga avançar com esses trabalhos a partir de hoje, né? É um ano bem complicado, chuva acima da média, a colheita muito atrasada, o plantio de milho também muito atrasado, um ano bem complicado. Até esse momento, Altemar, quanto que essa colheita conseguiu avançar por aí? Eu acredito que está entre 15% e 20%. E o que seria o normal para essa época? Está chegando aí nos 40% colhido aqui. E aí, Altemar, a expectativa agora é que essas chuvas deem uma trégua a partir de hoje, então o produtor pode conseguir avançar mais com essas atividades. Isso, hoje amanheceu um dia de sol aqui, fazia muito tempo que não amanhecia de sol. O tempo está prometendo que vai dar colheita, né? E aí a gente acaba enfrentando um outro problema, que são as filas nos armazéns, né? Mas boa parte dos produtores estão aí equipados com silo bolsa, faltando caminhão, vai ser colocado muito soja no silo bolsa. E qual que é a expectativa de produtividade para essa safra, Altemar? Olha, é difícil a gente falar. A soja, sim, ela está boa no campo, está prometendo, mas ela tem que ser retirada, né? Então, se a gente vier colocar em dia a colheita, eu acredito que vai ser um ano normal de produção para nós. E olhando para a segunda safra, Altemar, esse atraso também impacta em janela? Até quando que dá para plantar milho em Diamantino com uma janela positiva? A janela positiva mesmo seria até 20/2, mas esse ano com certeza vai ser estendida, o produtor vai correr o risco aí, vai plantar até começo de março para fechar, porque os insumos estão comprados, né? Então ele tem que fazer esse plantio, ele vai fazer o quê com a semente, com o fertilizante, então ele vai ter que correr o risco. E Altemar, pensando na comercialização, como é que estão as oportunidades para avançar com as vendas por aí? O pessoal, o pouco que colheu, está cumprindo os contratos, né, que foram feitos lá atrás, e aí o produtor quer colher para ver
a decisão que ele vai tomar, né? Se ele espera um pouco, se ele já vai comercializar agora, né? Então, o produtor está bem cauteloso com comercialização. Altemar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse momento para o produtor aí da região. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto, pode ficar à vontade. Não, o produtor fazer aí uma colheita com segurança aí. Nós temos alguns problemas pontuais aí, mas que no final vai dar tudo certo aí. Altemar, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vai ser a colheita aí na região, esses resultados de produtividade. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. O Altemar Crolli, presidente do Sindicato Rural de Diamantino, no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de soja lá na região, lavouras que prometem ter uma boa produtividade, mas pouco avanço na colheita até este momento. Altemar destacando atividades entre 15% e 20% até aqui, quando o normal para essa época do ano já seria estarmos em 40% da área colhida. Esse atraso, primeiro, se deve ao atraso no plantio, lá no início do ciclo, diante da falta de chuvas lá em setembro, em outubro, e agora o excesso de chuvas dificultando e impedindo que esses trabalhos aconteçam e avancem na região. O Altemar até destacando que hoje, nessa sexta-feira, amanheceu um dia de sol, produtor em campo realizando as suas atividades e esperando avançar com esses trabalhos de colheita, tanto para evitar perdas para essa safra de soja, como também pensando na sequência, pensando na segunda safra de milho. O Altemar apontando que a janela ideal lá para o município é o plantio do milho até o dia 20 de fevereiro, mas nesse ano essa janela deve ser estendida. O produtor diamantino deve avançar um pouquinho mais com essas atividades, entrando ali o mês de março plantando milho, já que os insumos estão comprados, e aí o produtor vai assumir esse aumento de risco de perdas de produtividade para o milho plantado fora da janela. Claro, a gente vai seguir acompanhando esses trabalhos de colheita, de comercialização e também de plantio do milho lá em Diamantino, aqui no nosso Realidades da Safra. Vamos aproveitar para a gente ir lá para o site do Notícias Agrícolas, visitar a página do Realidades da Safra, porque lá ficam concentradas todas as informações que a gente traz aqui para você ao longo da nossa programação. Por lá você pode acompanhar todos os vídeos que a gente faz nas edições anteriores. Aí você consegue assistir, por exemplo, a edição de ontem, de quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Nós fomos lá para Goiôerê, no estado do Paraná, onde as chuvas também têm dificultado a colheita, assim como Jataí, que a gente acabou de conversar. Campo Novo do Parecis também tem atraso na colheita, lá um atraso de 30% neste momento, e também fomos para o oeste do Rio Grande do Sul, onde a colheita do arroz está começando. Esse foi o programa de ontem, mas você consegue ver também os vídeos das edições anteriores. Tudo que a gente conversa aqui no Realidades da Safra fica concentrado lá na página do Realidades, no site do Notícias Agrícolas. Não deixe de dar uma passada por lá para conferir. Vamos seguir então a nossa programação, seguir recebendo os nossos convidados, os nossos entrevistados. Dessa vez a nossa parada vai ser em Londrina, no estado do Paraná. Edson Dornelas, presidente do Sindicato Rural de Londrina, já está aqui conosco por vídeo. Edson, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, tudo bom para vocês aí também. Edson, conta pra gente como é que estão as atividades por aí. A chuva tem dificultado o produtor avançar com a colheita, né? Sim, aqui a chuva está intensa, quase todos os dias. Assim, está dificultando um pouco para quem plantou no começo, tá? O primeiro plantio. Então, assim, está dificultando e eu acho que ela ainda vai prolongar um pouquinho mais ainda essa chuva. Então, o produtor está passando por uma fase assim, meio difícil aqui também, até para colheita. E pode ter também, tá, grãos afetados também por essa chuva. Então, assim, vai ser algum prejuízo, que já tivemos um pouco de prejuízo no começo com a seca. E agora vem a chuva também. Edson, nesse momento, qual que é a expectativa de vocês para a produtividade? Olha, ainda eu vou te falar. Assim, olhando, tá boa a produtividade, tá? Tá boa. O pessoal tá esperando que pare a chuva agora para começar as colheitas aí também. Tá? Teve até proprietários que dessecaram a área para fazer já a colheita, para fazer o segundo plantio. Mas assim, tá nesse lema. O pessoal só está esperando, aguardando
a parada da chuva para começar a colher. E assim, a produtividade aqui tá boa. E nesse cenário também, Edson, como é que fica a pressão para doenças nesse final de ciclo, com essas lavouras recebendo toda essa umidade? Esse é o grande problema. Então, assim, aplicações tá difícil de ser feita também. Tá sendo um problemão ao produtor, tá? Assim, nessa último instante da sua safra aí, ele tá passando agora um período meio dificultoso, porque não dá para fazer aplicação, a chuva todo dia. Então, assim, vai ter que assim, mudar algum contexto para poder colher. E pensando na sequência, Edson, como é que fica plantio de segunda safra? Até quando que vai uma janela boa em Londrina? Eu acredito que a partir do dia 20 vai dar uma parada, tá? A chuva aí, a colheita já vem, tem que ser rápida essa colheita, e o plantio da segunda safra também já direto em cima também. Então o produtor não tem muito o que esperar agora mais não, vai ter que já entrar com plantio já após colheita, para poder aproveitar essa janela que vai ter aí e aproveitar o tempo também. E pensando na comercialização, Edson, como é que estão as oportunidades para avançar com as vendas? Vamos lá, para soja, tá? A realidade aqui não está muito boa não, pelo preço, tá? Então, assim, o produtor ele aguardava um preço melhor e ainda está permanecendo esse mesmo preço. Então, assim, eles estão na esperança de que o soja suba um pouco mais. E pensando para o milho, Edson, como é que estão essas expectativas do produtor aí da região para essa segunda safra, em termos de área, em termos de rentabilidade? Eu aqui em Londrina, na nossa região, o produtor de milho, eu falo que ele vai dar uma segurada um pouco, tá? Ele não vai plantar toda a sua área, ele vai renovar um pouquinho a área, tá fazendo algum plantio assim, para recuperar o solo. Então, aqui o nosso produtor, ele tá indo mais nesse lado também, tá? Ele vai deixar uns 20% por aí da área para fazer uma safra de recuperação de solo. Edson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. O único ponto aqui nosso é que Londrina, nossa região inteira aqui, a chuva está muito assim, está dificultando muito para o lado do produtor, como já foi em outros anos também. Mas assim, a realidade é que nós temos que esperar e aguardar agora os momentos de colheita para poder ver a nossa safra, a realidade da nossa safra. É isso que eu aguardo aí. Edson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o avanço dessa colheita por aí. Um abraço, até a próxima. Uma outra abraço. Ok, tudo bom. O Edson Dornelas, presidente do Sindicato Rural de Londrina, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades lá na região que vem recebendo chuvas constantes, diárias, e isso impede o avanço dos trabalhos de colheita para essa safra de soja. O Edson destacando que a região viveu um período de seca durante o ciclo, agora essas chuvas em excesso dificultando a colheita, mesmo assim a expectativa ainda é de boa produtividade, mas existe a preocupação para avaria desses grãos diante das chuvas e também para a presença de doenças nesse final de ciclo, já que as aplicações de defensivos também são impedidas diante desse cenário de chuvas constantes. O Edson apontando que para a segunda safra de milho a região deve ter uma redução no plantio e grande preocupação com relação a essa janela de semeadura, já que o atraso na colheita também impede o avanço do plantio da segunda safra de milho lá em Londrina, no estado do Paraná. Vamos seguir a nossa programação, vamos olhar e acompanhar algumas notícias que têm relação com o desenvolvimento das lavouras, o desenvolvimento das safras ao redor do Brasil para as mais diferentes culturas no Notícias da Safra. Para começar o Notícias da Safra, vamos acionar a equipe do Notícias Agrícolas espalhadas pelo Brasil. Nosso repórter Igor Batista esteve lá em Rio Verde, no estado de Goiás, região sudoeste goiana,
conversou com produtores rurais da região para trazer um pouquinho o cenário de como é que estão as lavouras, as expectativas de produtividade, de colheita nessas regiões. Vamos acompanhar a entrevista que o Igor fez com um produtor lá de Jataí, no estado de Goiás. Vamos acompanhar o que o Igor trouxe para a gente. Bom, pessoal, meu nome é Alessandro, sou aqui de Jataí, Goiás. Toco um negócio com meu pai e com meu tio aí, em torno de 560 hectares. Esse ano o plantio demorou, atrasou um pouquinho e depois correu tudo normal, boas chuvas, tipo 5, 6 dias aí sem chuva, coisa perfeita. Agora, fechando aqui a colheita aqui, que está com probleminha de muita chuva, né? A gente está lá mesmo, tem 6 dias para entrar a colher e a gente não começou ainda. E qual que é o tamanho da área? É 560 hectares a área. E vocês tinham uma estimativa inicial de qual seria a produção? Estimativa inicial de colheita em torno de 70 sacos e dependendo do clima agora, né? Parar a chuva para poder colher. E tem alguma estimativa de perda já? Vocês já acreditam no... Acredito que estimativa de perca ainda não, que é muito cedo, né? E a área está pronta aí faz 5 dias, acho que não tem nada de perca ainda. Mas tem que parar de chover, né? Mas perdeu alguma qualidade? Você já viu? Não, por qualidade ainda não. Entendi. E tem uma expectativa de quando vai começar o plantio do milho? Pensando na propriedade nossa lá, o plantio do milho começa logo após que colheu soja. Entrou a colhedeira, entrou plantando junto. Esse aí é o Alessandro da Costa, produtor rural lá em Jataí, Goiás, conversou com o Igor Batista, nosso repórter aqui do Notícias Agrícolas, trazendo esse cenário bastante similar com o que a gente tem acompanhado, inclusive com o presidente do Sindicato Rural de Jataí participando hoje com a gente aqui no Realidades da Safra. Essas chuvas dificultando a colheita, ainda sem registrar perdas, mas a preocupação existente nesse momento para o produtor da região com essas avarias que podem acontecer diante das chuvas, impedindo o avanço da colheita, a retirada desses grãos do campo. Outro produtor que conversou com o Igor Batista lá no sudoeste goiano, produtor de Perolândia, lá em Goiás. Vamos acompanhar mais uma entrevista do Igor aqui no Realidades da Safra. A gente começou o plantio dia 13 de outubro. A gente teve um atraso nas chuvas, né? Que acredito que foi comum aí para a maioria das regiões. Mas de resto foi tudo certo na safra, choveu bem, choveu até acima da média, né? Inclusive agora a gente está com alguns problemas lá para colher, né? Por conta do excesso de chuvas e dias nublados, mas no decorrer a gente tem uma perspectiva aí de aumento de produtividade, né? Mas essas chuvas foram excessivas nesses últimos dias? Agora, para os últimos dias foram. Você já calcula algum prejuízo? Não, ainda não. Assim, o nosso maior medo não é nem a questão da colheita da soja, né? Mas sim a questão do plantio do milho, né? Embora a gente está numa janela ainda boa para plantio de milho, está começando a janela agora, se a gente não conseguir plantar, pode ser que perca um pouco dessa janela. E qual que seria a janela ideal? Quando vocês estão prevendo agora que vai conseguir plantar? Normalmente a gente nunca arrisca acima de primeira quinzena de março, né? A gente nunca chegou nessa janela, né? Mas assim, a gente já tem algumas áreas que estão bem molhadas, né? E aí a gente não vai conseguir fazer esse plantio do milho. Precisa de um sol aí para conseguir fazer esse plantio. E caso perca essa janela do milho, vocês têm alguma alternativa? Pensa em alguma coisa? Então, a gente não é muito de plantar sorgo, né? Mas seria uma alternativa, tanto sorgo quanto milheto. Mas acredito que dá para insistir na janela do milho, porque tá muito bom as chuvas ainda, né? E o Rafael, produtor lá em Perolândia, Goiás, também falou com o Igor sobre as expectativas de produtividade para essa safra. Vamos acompanhar. Bom, ano passado a gente conseguiu uma média de 73 sacos por hectare, de média, né? E esse ano a gente espera ir na casa dos 75 a 77, né? Tem tudo para colher a mais. Expectativa similar também para o Rafael lá de Perolândia, produtores dessa região do sudoeste goiano enfrentando essa dificuldade com as chuvas para avançar com as colheitas, mas ainda mantendo boas expectativas, boas previsões para a produtividade dessa safra, que ainda não registra perdas diante desses atrasos, desse excesso de chuvas nas lavouras que impede a retirada dos grãos do campo. Vamos seguir com as nossas notícias, vamos seguir acompanhando o que tem acontecido ao redor do Brasil, olhando para as lavouras, agora para um cenário diferente desses que a gente vem trazendo com as chuvas, porque lá no Rio Grande do Sul a falta de chuvas tem impactado as lavouras, inclusive a Emater Gaúcha
relatou essa redução no potencial produtivo diante da seca e do calor no estado do Rio Grande do Sul, já que parte da safra de soja 24-25 do estado apresenta redução do potencial produtivo devido ao tempo seco e calor que atinge o estado, com algumas lavouras já apresentando perda total, inviabilizando a colheita, de acordo com o relatório divulgado pela Emater nesta quinta-feira, ontem, dia 6 de fevereiro. As condições das lavouras no Rio Grande do Sul permanecem críticas em diversas áreas, especialmente no centro e no oeste gaúcho, onde volumes de chuva têm ficado abaixo da média histórica desde novembro de 2024, aponta o relatório. Na última semana foi marcada por tempo predominante seco e temperaturas elevadas em boa parte do estado, que registrou máximas de 40 graus em várias localidades. A temperatura mais elevada foi de 43,8 graus Celsius, vista em 4 de fevereiro no município de Quarai, da divisa com o Uruguai. Os cultivos de soja no estado estão heterogêneos entre as regiões devido à distribuição irregular das chuvas, afirma o levantamento da Emater. Portanto, essas perdas cada vez mais consolidadas e mais crescendo em termos de volume lá no Rio Grande do Sul para essa safra de soja, essa safra de verão 24-25. Vamos agora lá para o estado de Goiás, mas para olhar para o algodão, porque lá no estado a Agrodefesa Goiana alerta para o fim dos prazos de semeadura do algodão em alguns municípios goianos. A Agência Goiana de Defesa Agropecuária, Agrodefesa, reitera que termina na próxima segunda-feira, dia 10 de fevereiro, o prazo para semeadura do algodão em 103 municípios goianos, localizados nas regiões 1 e 2, estabelecidas na Instrução Normativa Estadual. A determinação faz parte das medidas fitossanitárias estabelecidas pelo governo de Goiás para a prevenção e controle do bicudo do algodoeiro, principal praga que afeta a cultura do estado. Aí abre aspas para a gerente de sanidade vegetal da Agrodefesa, a Daniela Rézio. O calendário de semeadura busca fazer com que as plantas produzam os botões florais na época em que temos menor incidência da praga no campo, neste caso o bicudo do algodoeiro. É a chamada assincronia fenológica. E para termos esse controle, dividimos o estado em 4 regiões, considerando as épocas em que há maior suscetibilidade da presença do inseto, complementa a gerente de sanidade vegetal da Agrodefesa. Então, você, produtor goiano que cultiva algodão, fica atento a esse calendário, a esse fim do prazo para o plantio do algodão, pelo menos em 2 das 4 regiões divididas de produção de algodão lá no estado de Goiás. Continuando olhando para o algodão, alerta para produtores diante de manejo para pragas e doenças nesta safra. A safra 24-25 do Brasil segue com o ritmo de plantio avançando, alguns estados como Piauí já subindo para 100%, Mato Grosso chegando a 54%, Goiás, Minas Gerais, Bahia também avançando bastante com essa safra. E aí a recomendação dos especialistas para os produtores garantir qualidade e produtividade, mantendo a atenção aos desafios no campo, especialmente a incidência de doenças como insetos do bicudo do algodoeiro, que é uma das principais ameaças à cultura. Esse inseto pode comprometer significativamente a produtividade se não for controlado, pois afeta diretamente a qualidade da fibra. Seus ataques incidem desde a formação inicial dos botões florais até o início do ciclo reprodutivo, causando prejuízos, inclusive no período pré-colheita. Por isso, é fundamental que os cotonicultores adotem estratégias de manejo integrado, incorporando diversas práticas de controle, como controle químico, monitoramento contínuo das populações de inseto e outras medidas. Então fica o alerta de especialistas para o produtor de algodão brasileiro reforçar essa atenção, essa aplicação, esse manejo contra pragas e doenças, especialmente no caso do algodão, o bicudo do algodoeiro, que é um dos principais desafios do produtor de algodão aqui no Brasil. Vamos olhar agora para outra cultura, outro destaque aqui no Realidades da Safra, cultura dos citros, porque o Tahiti tem forte valorização de preços nessa semana e diante de dificuldades para o avanço das colheitas.
O levantamento do CPEA mostra que os preços da lima ácida Tahiti subiram com força nesta semana. Segundo o Centro de Pesquisas, a maior demanda para exportação, somada à dificuldade de colheita por conta do excesso de chuvas, explicam os aumentos dos valores domésticos. De segunda a quinta-feira, a variedade foi comercializada com uma média de R$ 28,93 a saca de 27 quilos, colhida forte valorização de 28% sobre a semana anterior. A laranja de mesa, para laranja de mesa, as cotações seguem em queda no estado de São Paulo, conforme também indicam pesquisas do CPEA. A média na parcial dessa semana está em R$ 104,75 a caixa de 40,8 quilos, recuo de 0,64% frente ao intervalo anterior. Então, portanto, tanto a demanda para exportação quanto a dificuldade para o avanço da colheita, trazendo uma valorização grande na lima ácida Tahiti, 28% de elevação entre uma semana e outra para os preços do Tahiti, de acordo com os levantamentos do CPEA. Olhando agora para a erva mate, a região de Machadinho conquistou reconhecimento de indicação geográfica para o produto. As características únicas da erva mate produzida na região de Machadinho, situada no Rio Grande do Sul, foram reconhecidas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, como indicação geográfica na modalidade indicação de procedência. A erva mate gaúcha protegida inclui as modalidades de chimarrão, tereré e o chá mate tostado, fabricados pelo método industrial ou método artesanal Barbacoa. A região de Machadinho reúne 10 municípios em área contínua de 2.716.000 quilômetros. São eles Barracão, Cacique, Doblê, Machadinho, Maximiliano de Almeida, Paim Filho, Sananduva, Santo Expedito do Sul, São João da Urtiga, São José do Ouro e Tupanci do Sul. O registro apresenta uma conquista da Associação dos Produtores de Erva Mate de Machadinho, a Apromate, responsável por dar entrada no pedido com apoio do SEBRAE. De acordo com a UDA, que é a Coordenadora de Tecnologias Portadoras de Futuro do SEBRAE Nacional, a IG é reconhecida quando valoriza o trabalho dos pesquisadores dos pequenos produtores rurais que seguem boas práticas e preservam a cultura e tradição associadas à erva mate da região. Ao comprar produtos com indicação geográfica, o consumidor tem a garantia da qualidade da origem e da reputação, diferenciais que agregam valor e aumentam competitividade de pequenos negócios rurais, enfatiza a UDA. Então, portanto, uma grande conquista para o pequeno produtor de erva mate lá nessa região gaúcha. A indicação geográfica tem crescido aqui no país, produtos tradicionais de diversas regiões recebendo essa identificação. Isso ajuda no fortalecimento do mercado, na busca por novos consumidores, inclusive atraindo olhares até mesmo de consumidores internacionais para esses produtos reconhecidamente com essa indicação geográfica, mostrando essa tradição, essa importância para cada região produtora desses diferenciais produtos aqui do Brasil. Antes da gente encerrar, vamos dar mais uma passada lá na página do Realidades da Safra, no site do Notícias Agrícolas, porque é lá que ficam concentradas todas essas informações que a gente traz por aqui. Aí você pode ver justamente as notícias, todas essas notícias que têm a ver com safra, têm a ver com culturas no Brasil e no mundo, estão concentradas por ali. A gente vê justamente essas informações que a gente trouxe hoje, as perdas da soja do Rio Grande do Sul, a situação do algodão em Goiás, as notícias que a gente trouxe ontem também aqui no Realidades, colheita da nossa pecan, colheita da soja no Mato Grosso, aumento da produção da maçã, tudo isso concentrado lá na página. Você também pode ver os vídeos, as nossas entrevistas dos últimos programas, tudo isso concentrado na página do Realidades da Safra, lá no site do Notícias Agrícolas. A nossa programação vai voltar daqui a pouquinho. O Erickson Cunha vai assumir já a bancada aqui do TV Notícias Agrícolas e vai conversar com a Andréa Ramos, meteorologista, para trazer as expectativas de clima para os próximos dias. A gente acompanhou aqui várias regiões brasileiras com dificuldades com o clima, seja a falta de chuvas em alguns locais, excesso de chuvas dificultando a colheita em outros. Vamos acompanhar com o Erickson e a Andréa o que a gente pode esperar de clima daqui para frente. Será que a sua região vai ter um clima mais positivo
positivo? Já começa a mandar a sua pergunta aqui no nosso chat, mande seu nome, a sua região, o que você quer saber do tempo aí para os próximos dias, que daqui a pouquinho o Erickson e a Andréa Ramos trazem todas essas informações para você acompanhando ao vivo o NA nesta sexta-feira, dia 7 de fevereiro. Eu sou o Guilherme Dorigatti, o Realidades da Safra de hoje vai ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.